nas eleições 2022. Apuração voto a voto é na Rádio Difusora e Portal Assisite. Os bastidores da movimentação política, todo o cenário eleitoral. Fique bem informado. Jornalismo de verdade. Todo mundo ligado na informação, no rádio, na internet e nas redes sociais. Você fica sabendo na Rádio Difusora e no Portal Assisite. Juntos pela informação. Apoio Supermercados Anete de Palmital. Há 52 anos, oferecendo o melhor em atendimento e o melhor para você. Rua Melo Peixoto 897, no centro em Palmital. Fones 18 3351 1045, 3351 2396 e 18 99673 9139. Iris Serviços de Assis, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelos fones 18 99662-1818 ou 98193-1818. Rua Padre Gusmões, 1777, Vila Tênis Clube. Mil Cores Casa de Tintas, servindo os melhores preços para Assis e toda a região. Com 2 endereços: Avenida Marechal Deodoro 580 e Avenida Nave Passarinho 815, Assis. Posto Brasil de Assis. Qualidade 100% Petrobras. Atendimento 24 horas. Rua José Nogueira Marmontel 352, no centro. Fone 3325-1434, Assis. Auto Tudo Produtos Automotivos, Avenida Dom Antônio 946, fones 18 99650 1003 ou 18 3302 4900. Top Fish Pesqueiro, saída de Assis, sentido Tarumã, SP 333, no quilômetro 412. Fone WhatsApp 99693 6901. Todas as terças na feira da noite, ao lado do Mercado Municipal de Assis. Eleições 2022, Rádio Difusora de Assis e Assisite, juntos pela informação. A Rádio Difusora de Assis e o portal Assisite, mantendo o DNA jornalístico e de prestação de serviço, abrem espaço nessas eleições 2022 para os candidatos a deputado estadual e federal pela cidade de Assis para uma série de entrevistas. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Assis City Play, Facebook e também canal do YouTube do Assis City. Também pela Rádio Difusora de Assis, AM 1140 e no streaming do app Difusora e pelo site difusoraassis.com.br. Vale destacar que garantimos a transmissão ao vivo dessa entrevista pela Rádio Difusora de Assis. A mesma garantia não pode ser dada pela transmissão ao vivo em vídeos nas mídias sociais da Difusora e do portal Assis City, já que ambas as empresas jornalísticas dependem do serviço externo de internet. Caso ocorra algum contratempo, nossa equipe está gravando a entrevista, que posteriormente e no mesmo dia será disponibilizada na íntegra nas redes sociais. Recebemos hoje em nossos estúdios aqui pela Rádio Difusora, para uma entrevista de mais ou menos 30 minutos, o candidato Fernando Sirkia, do PDT. Bom dia, candidato, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar com a gente aqui nessa manhã. Muito obrigado, bom dia Jerônimo, bom dia a todos que nos assistem através do Assisite e a quem nos ouve através aí da Rádio Difusora. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre a questão da sua trajetória política. Você tem uma pouca idade, quantos anos você tem? Tenho 24 anos, Jerônimo. Então acho que é bem curta a trajetória, mas para quem não te conhece, está em toda a região te ouvindo agora, qual que é a trajetória política de Fernando Sirkia? Fernando Sirkia é um jovem que buscou aí se preparar para ocupar um cargo público. Fui estudar Ciências Sociais na USP, sou estudante de Direito também. Eu acho que a minha formação já me trouxe um pouquinho mais para a política e quando eu tive a oportunidade de candidatar em 2020, escolhi o PDT, que é o partido que eu tenho uma grande identificação, tanto pelas lideranças nacionais, pela história que tem de construção política no Brasil. Me filiei ao PDT, construí os movimentos de base, construí cursinho popular, arregacei as mangas e coloquei o trabalho para funcionar e resolvi me candidatar a vereador, uma eleição muito difícil. O PDT era o partido mais forte aqui na cidade, tanto que o meu primeiro suplente, o Ivan Serra, ele com 630 votos não conseguiu entrar. Então a minha eleição foi a grande zebra em 2020, consegui ser eleito como o 5º vereador mais votado, o mais jovem de Assis. Desde então venho fazendo um trabalho muito intenso na Câmara. A gente tem
16 projetos de lei aprovados, a gente foi presidente de 2 CPIs. Então, estamos fazendo um trabalho muito intenso e espero que essa carreira política aí venha trazer muito frutos para Assis e região. Eu percebo um pouco, você fala do PDT, você fala assim, você defende as cores do PDT. Já vi você falando muito do Ciro Gomes, falando de Leonel Brizola. O que você entende sobre essa questão de legenda? Muitas pessoas falam assim, a pessoa não vota no partido, vota no candidato. Você está começando uma trajetória política. Você sempre será do PDT, vai tentar se manter no PDT. Qual que é a visão que você tem sobre os partidos hoje no Brasil? Eu costumo dizer que o PDT é a minha casa. Eu acho que um dos grandes problemas da política brasileira é que a gente tem muitos partidos e partidos sem uma identificação ideológica, histórica clara. Então, eu enxergo no PDT um partido que se propõe a discutir o Brasil, que se propõe a pensar soluções autenticamente brasileiras, sem importação de modelos de fora. Então, eu considero que o PDT é minha casa, o meu lar, e vou lutar para defender esse partido, para construir, porque eu acredito que democracia é assim. A gente precisa de partidos, a gente precisa de grupo, a gente precisa estar junto para pensar os problemas e apontar as soluções. E o PDT, eu acho que é o partido que tem a solução mais legitimamente brasileira. Vamos falar de estratégias políticas. Como que está a questão de parceria? Você está pelo PDT, tem parceria com outros candidatos? Aqui na nossa região do Vale do Paranapanema, você conversa com outras legendas também para apoiar e fortalecer sua campanha? Claro, eu acho que na política a gente tem que agregar sempre, conversar com todo mundo. Aqui em Assis a gente tem diálogo com diversos setores, na Câmara Municipal tem diversos vereadores aí de diversos partidos que estão me apoiando nessa empreitada. Tenho conversado com o doutor Fernando Quinteiro, com o Ricardo Pinheiro, para dar uma articulação política que dê sustentação a uma candidatura. A gente está se propondo a entrar nessa eleição para ganhar, para a gente finalmente eleger um deputado aqui do Vale do Paranapanema, e a gente não pode se dar o luxo de ser sectarista e olhar para um lado e não olhar para o outro. Eu acho que a hora é de união, da gente unir o Vale do Paranapanema em torno do meu nome e conseguir finalmente eleger um deputado aqui para que a gente possa ter um articulador, quem converse com os prefeitos, com os vereadores, traga recurso, saiba os nossos problemas e busque soluções aqui para a nossa região. Mais ou menos uma estimativa para a eleição. Muita gente fala assim, você acabou de falar sobre a questão do Ivan Serra, com 600 votos não entrou no Poder Legislativo, né? Você tem uma estimativa mais ou menos de quantos votos você vai precisar, mais ou menos, para conseguir essa cadeira, já que você vai ter que pleitear votos para toda a região, porque Assis nós temos em torno de 70 mil votos válidos, né? A gente fala sobre a questão de pessoas que não vão votar, vão trabalhar com o número de 50, 55 mil para baixo. Será suficiente a cidade de Assis? Vai ter que buscar muito voto fora? Como que está o planejamento? Então, Assis tem 70 mil eleitores, uns 50 mil votos válidos, mais ou menos como você disse. Eu me inspiro bastante na campanha do Fernando Quinteiro. Eu acho que ele fez uma campanha muito boa, bateu na trave, ficou na suplência, e acredito que se a gente fizer uma votação parecida pelo PDT, a chance de eleger é muito grande. O nosso deputado, Márcio Nakashima, ele foi eleito para a Assembleia Legislativa com 38 mil votos. Então é possível sim, a gente está priorizando o trabalho em Assis, porque é onde eu estou trabalhando, é onde eu sou vereador, onde eu tenho todo um trabalho para mostrar, sou mais conhecido. Então a gente espera sair daqui de Assis com uma votação muito expressiva para a gente buscar na região os votos que faltarem ali para conquistar essa cadeira na Assembleia Legislativa. Temos dialogado com lideranças de diversas cidades, Paraguaçu, Maracaí, Cândido Mota, buscando aí também dar uma força, uma musculatura na região, mas a nossa prioridade é aqui em Assis, para a gente conseguir agrupar diversos setores da cidade, ir para a Prudenciana, trazer a população para o centro da discussão política e finalmente conseguir sair de Assis com uma votação expressiva. Em 2018, o Quinteiro saiu de Assis com 20 mil votos. É isso que a gente busca e a gente está trabalhando para isso. Então a ideia da campanha é fortalecer Assis e tentar ganhar o máximo de voto possível na região. Por falar em região, como que está a sua chegada, suas parcerias? Você tem conversado com a comunidade, políticos locais? Como que está? Você falou de Paraguaçu, teve recentemente em Maracaí também. Como que está a campanha? Como que ela chega nas cidades? A gente articula principalmente com a juventude, que é quem engaja mais a nossa campanha, quem acompanha já através das redes sociais, que gosta do nosso trabalho, e essas pessoas se tornam multiplicadoras.
Temos também algumas lideranças importantes. Em Maracaí temos a Flavinha, um abraço para a Flavinha aí do Sindicato dos Trabalhadores, um abraço para o Zambito de Cândido Mota, um abraço para o Daniel Faustino de Paraguaçu. Eu acho que a hora é da gente se agregar, da gente fortalecer e mostrar que o Vale do Paranapanema tem voz e tem vez. A gente precisa ocupar esse espaço que é nosso por direito. O Vale do Paranapanema tem quase 300 mil habitantes, a gente tem voto para eleger um deputado e eu tenho certeza que nessas eleições vamos fortalecer a região e sair vencedores desse processo eleitoral. Candidato, para a gente falar em região, como você avalia hoje a situação da nossa região do Vale do Paranapanema? O senhor é o vereador na cidade de Assis, mas agora aumenta aí o seu radar em relação às preocupações, como está a região. Na avaliação do candidato, hoje como que está a região do Vale do Paranapanema? Olha, Jerônimo, eu acho que a região do Vale do Paranapanema é uma região que tem muita dificuldade para continuar avançando devido à falta de apoio, muitas vezes do governo do estado, muitas vezes por não termos um deputado, acabamos dependente aí das migalhas dos deputados de fora. Chegou a hora da gente mudar esse jogo. Eu pretendo ser o deputado da região, que vai representar os interesses da região, que vai estar dialogando com prefeitos, vereadores, que vai estar buscando o que a região realmente precisa. E para falar em região, não tem como a gente não falar em saúde. A gente sabe aí as dificuldades que a gente tem com o hospital regional. A gente viu agora, durante a pandemia, como a saúde da nossa região está debilitada, muitas vezes tendo que transferir paciente para Ourinhos, muitas vezes tendo que transferir paciente para Marília. Então, uma das principais propostas que eu trago desde já é a gente batalhar pelo hospital regional. Caso eu seja eleito, a primeira coisa que eu farei, independentemente de quem seja o governador, é chamar uma reunião para a gente debater sobre o hospital regional, para que a gente possa pensar o MEDEX, para que a gente possa pensar o IANSP e que a gente possa trazer a região de Assis como uma potência em saúde. A gente tem já o equipamento, que é o hospital regional, agora falta a contratação de profissional, falta a valorização dos profissionais que já estão lá. Então essa é uma das principais pautas do mandato, é um dos principais calos da população aqui do Vale do Paranapanema e a gente quer mudar esse cenário. Dá para mudar, falta habilidade política, falta força de vontade. Independente de quem é que seja o governador, a gente vai buscar construir isso junto lá na Assembleia Legislativa. Falando mais a questão estratégica, o senhor falou sobre a questão da saúde, né? Quais outras áreas da nossa região você acha que nós precisamos evoluir, crescer nos próximos anos? Eu acho que a gente precisa avançar bastante na questão da educação. A nossa região aqui é uma região que ainda tem o IDEB muito baixo. Assis é uma das cidades que pior remunera os seus professores. Então eu acho que a gente precisa trazer um projeto educacional. O PDT, que é o meu partido, tem um exemplo muito frutífero de Sobral, no interior de Ceará. Uma cidade que, guardada as devidas proporções, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho que Assis, o mesmo porte. É um pouco maior, mas dá para a gente comparar. E Sobral tem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, altíssimo, está entre os mais altos do Brasil. 82 das 100 melhores escolas públicas estão no Ceará. Então, acho que a gente tem que trazer esse modelo de gestão para cá. Se necessário, até buscar profissionais que já conheçam o sistema lá em Sobral, que já tenham aprendido, para implantar aqui, ser parceiro dos prefeitos, buscar o modelo do ensino integral, do ensino profissionalizante através das ETECs, a gente fortalecer também as escolas estaduais, ajudar a construir cursinhos populares. Eu acho que essa é uma questão central, é uma questão visceral que a gente precisa debater aqui na nossa região. Além da saúde, da educação, eu acho muito importante também a gente lembrar do meio ambiente. A gente está passando por um momento em que os olhos do mundo estão para a questão ambiental e eu acho que a gente tem a oportunidade de ser a vanguarda. Aqui em Assis eu sou autor de 2 projetos de lei muito interessantes que estabelecem a Agenda 2030 como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em nosso município. Sou autor também do projeto da Arquitetura Sustentável. São projetos que a gente quer levar para a Assembleia Legislativa. A gente quer fortalecer o meio ambiente aqui da nossa região, porque a gente acredita inclusive no potencial turístico, buscando aí o município de interesse turístico, buscando recursos nessas áreas, principalmente incentivando a agroecologia, a prática de hortas comunitárias, as ciclorotas. Então, projetos tem de sobra, a gente precisa agora trabalhar para implementar. Tá, você citou aí a questão dos projetos, essa visão estratégica da região.
E a pergunta que nós estamos fazendo para todos os candidatos é assim, sempre na época da política a gente fala assim, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E como você já está há 2 anos no Legislativo Municipal, você sabe sobre a questão do orçamento. Sem dinheiro não faz nada. E como assim, existe esse recurso, existe essa verba, essas propostas que você está enumerando aqui agora na frente aqui da Rádio Difusora do Portal Assis City, elas são viáveis? São projetos que assim, eu vou votar no Circa, mas ele vai realizar. Como que você vê essa questão? São realizáveis? Completamente, Jerônimo. Principalmente pela questão, por exemplo, do município de interesse turístico, a gente tem uma verba própria para isso. Um outro estímulo financeiro que vem do governo do estado que esses não se adequam, o ICMS verde. Se o município ele se adequa a alguns critérios, ele recebe um repasse do ICMS que dá aproximadamente 200 mil por ano, que daria para a gente aí ao longo de 4 anos, se adequando à legislação vigente, recebendo esse recurso, fazer tanta coisa por Assis, dava para a gente recuperar alguns mananciais, Barro Branco, dava para a gente despoluir ali atrás do Tonicão, cercar, enfim. Eu acho que o que falta é habilidade política. E falando em recurso, esse é um aspecto muito importante que eu queria citar aqui hoje. Muitas vezes a gente acaba apoiando deputados de fora, mas eles deixam migalhas aqui na região, porque o deputado, acho bom explicar isso para a população, todos os anos ele tem uma parte do orçamento em que ele pode destinar as bases eleitorais dele. É aproximadamente, aqui em Assis, acho que é 0,9% do orçamento municipal que os vereadores têm, mas isso na Assembleia Legislativa significa muito mais dinheiro, porque o orçamento de São Paulo é bilionário. Então, cada deputado, ele tem em média aí 5,3 milhões de reais por ano para destinar. E o grande problema da gente não ter um deputado aqui da nossa região é que, normalmente, a gente acaba ficando com as migalhas de outros deputados. Eu trouxe aqui alguns números. Eu tive a curiosidade aí de procurar a lei orçamentária que foi aprovada na Assembleia Legislativa para a gente olhar quanto que os deputados que costumam estar aqui na nossa cidade mandam para Assis e região. E aí aqui no caso do Mauro Bragato, por exemplo, no orçamento desse ano, ele não mandou nenhum real para a saúde aqui do Vale do Paranapanema. Já outros recursos, ele mandou uma emenda de 100 mil para Assis, uma emenda de 160 para Maracaí, uma emenda de 100 mil reais para Cândido Mota, uma de 180 para Florínia. Parece bastante, né, Jerônimo? Mas quando a gente olha isso percentualmente, o quanto significava do dinheiro que ele tinha, significa esses 540 mil reais somados que ele mandou para o Vale do Paranapanema, são somente 21% das emendas parlamentares que ele tinha para distribuir. No total, o Mauro Bragato tinha 2,6 milhões de reais para distribuir. Agora, imagina se esse dinheiro ficasse em Assis. Imagina se a gente fizesse parcerias com os vereadores, com os prefeitos aqui de Assis, olhando os projetos, vindo aqui acompanhar. Se eu for eleito, eu quero estar 10 dias por mês em Assis e região, fazendo esse diálogo, fazendo essa articulação, buscando onde que a gente precisa. E eu quero ser um deputado presente, que vai acompanhar. Citando aqui alguns outros números, só para a gente fechar, o Madalena, que está sempre por aqui, ele mandou 200 mil reais para a saúde aqui do Vale do Paranapanema, o que significa apenas 7% do que ele tinha para dar. Ele tinha 2,7 milhões e mandou 200 mil. Para outros, que entra todo o resto, educação, meio ambiente, assistência social, obras, enfim, ele mandou 400 mil reais, o que é apenas 15% do que ele tinha para mandar. Já o Camarinha mandou 450 mil reais para a saúde aqui do Vale do Paranapanema, o que significa 17% só do que ele tinha para mandar, e de outros ele mandou 250 mil, novamente 10%, ele tinha 2,6 milhões de reais para distribuir. Então, tendo em vista que as cidades aqui do Vale do Paranapanema não são super cidades com orçamentos bilionários, a gente precisa muito desses recursos vindos de deputado. O nosso orçamento é apertado, Assis, Cândido Mota, Maracaí, Paraguaçu, a gente não tem recursos de sobra para fazer esses investimentos. Então, quando vem um deputado com uma emenda parlamentar, é o dinheiro que sobra para asfaltar uma rua, é o dinheiro que sobra para construir uma unidade básica de saúde, é o dinheiro que sobra para construir uma creche. Então, tendo um deputado aqui, sendo parceiro dos prefeitos, a gente vai destinar essas emendas aqui, para o Vale do Paranapanema. A gente vai fortalecer a região, vamos fortalecer os prefeitos, os vereadores, porque a gente precisa disso. A gente precisa de um deputado que olhe para a nossa região, que olhe para o nosso povo, saiba as dificuldades e traga soluções. Só para saber, esses números são da onde? São da Lei Orçamentária Anual desse ano. Então, os deputados eles votam o orçamento no ano anterior. Então, esse orçamento foi votado
em 2021 e passa a valer em 2022. São dados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo referente à distribuição de emendas parlamentares aí desses deputados do ano passado. Então, veio uma ideia que você falou sobre emendas parlamentares, remete muito à Câmara Municipal, né? Sobre a questão dessa parceria com vereadores, aqui da cidade de Assis, Cândido Mota, Maracaí, a questão do legislativo. A gente sempre percebe essa questão da parceria com deputados, tanto na esfera estadual como também federal. Você acha que, como é desenhado hoje na nossa região, ela não é suficiente a esses deputados, que nem você deve ter algum deputado, que depois a gente vai falar sobre isso. Os outros vereadores da Câmara da Casa também têm parcerias. Essas emendas, no conjunto, ainda é insuficiente? Com certeza. Se a gente for olhar aí como a gente olhou as porcentagens e for somando, todos esses deputados picados que vêm e buscam ali parceria com os vereadores, lógico, para cobrar apoio político depois na eleição, ainda fica abaixo do que se a gente tivesse um deputado aqui da região. Porque fazendo essa conta, 5,3 milhões que cada deputado tem para distribuir entre saúde e todo o resto, vezes 4 anos, são mais de 20 milhões de reais injetados aqui na nossa região somente com um deputado estadual. Imagina o que a gente poderia fazer se não elegesse uma dobrada, um federal, um estadual. Então, a gente precisa buscar esse espaço que é nosso por direito. Eu acho que o Vale do Paranapanema tem esse potencial. A gente tem 300 mil pessoas que moram aqui no Vale do Paranapanema. A gente tem voto. Falta a gente se unir e mostrar que chegou a hora da gente eleger um nosso, que represente os nossos interesses lá na Assembleia Legislativa. Então, por falar em representar os nossos, nós estamos aqui abrindo espaço para os candidatos da cidade de Assis, porque entendemos de forma democrática que todo mundo deve conhecer, ter oportunidade de falar. 2 de outubro agora é uma data tão importante, não só pela esfera estadual e federal, mas pela questão do presidente da República, governadores. E a gente percebe que você, estou vendo aí na sua camisa, né, a sua foto. Qual que é a coligação? Com quem você está em parceria para deputado federal? Eu estou em parceria com o Leandro Dourado. Ele é vice-presidente da Câmara de Guarulhos. Tem um mandato muito combativo lá também, lutou contra a taxa do lixo, denunciou um esquema num aterro sanitário. Então é um deputado extremamente combativo, alinhado com as ideias do partido, alinhado com as ideias e que se comprometeu a ajudar o Vale do Paranapanema. Ele falou assim, Fernando, eu quero ser seu parceiro, a gente precisa construir grupo. Então, tendo espaço lá no Vale do Paranapanema, trabalhando com você lá, com certeza Assis e região serão parceiros do nosso mandato e a gente vai ajudar, mandando recursos, vindo fazer visitas e o que mais for necessário. Ele se comprometeu, inclusive, a lutar para que a gente consiga, uma reivindicação aí do prefeito José Fernandes também, tendo um deputado federal para a gente conseguir lutar para trazer de volta para o município as linhas férreas que estão completamente abandonadas no nosso município. A gente precisa de um deputado federal que seja parceiro nosso nessa caminhada de lutar para a gente reintegrar essas linhas férreas à malha do município, para a gente fazer uma ciclovia, para a gente colocar o trenzinho para funcionar, para a gente colocar as pessoas para circularem por esse espaço que hoje é abandonado, acumula lixo, é ponto de insegurança, de violência urbana. Então eu acho que chegou a hora da gente ter uma dobrada, assim como eu e o Leandro estamos propondo aí, colocando o nosso nome à disposição, para que a gente possa defender os interesses de Assis e lutar tanto na Assembleia Legislativa, mas também na Câmara Federal pelos nossos interesses. Leandro do PDT. Isso. Tá, então você faz uma dobrada com o seu partido sem a questão de uma coligação trazendo outro nome. Só para eu entender, você é muito bem articulado, você fala bem, eu acho que cabe a explicação. Nós vamos perguntar para todos os candidatos, como já perguntamos, sobre a questão. Porque em Assis, há quantos anos nós não temos? Eu acho que o último foi o Camilo Gava, num final de mandato que ele assumiu. E muito se levanta na cidade assim, nós não temos que evitar candidatos paraquedistas, candidatos de fora, vamos prestigiar os candidatos aqui da nossa região, pelos argumentos já conhecidos, esse que você também colocou aqui na entrevista. Mas aí, o porquê o Fernando Circa não apoia um candidato federal da cidade de Assis ou da nossa região e busca de fora? Não tira um pouco o fortalecimento desse discurso, dessa narrativa de que todos, eu não estou falando que é só seu, de todos os candidatos falam, tem que votar em gente da terra. Aí o eleitor olha e vê a dobrada com gente de fora. Qual que é a visão estratégica disso? Você falou sobre a questão Mas não enfraquece um pouco o discurso, Fernando? Eu acho que não, Jerônimo. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de real. A política real ela é bem diferente do que a gente gostaria. E a política real hoje é que a gente não tem nenhum candidato a deputado federal que seja viável aqui no nosso município. Fizeram-se alguns balões de ensaio,
mas acabou, o próprio Camilo Gava saiu da disputa, agora o Adhevar Campana, infelizmente, também saiu da disputa. Então, a gente tem que fazer esses arranjos porque a gente precisa fortalecer partido também. Desculpa interromper, é viável que você fala sobre a questão de... fica difícil se eleger pelo número de votos, é isso? Exato. Pela questão da construção do apoio político, pela questão de como se trabalhou para construir essas candidaturas. Porque tem muita gente que gosta de usar essas candidaturas, inclusive enfraquecendo a região, para fazer balão de ensaio. Candidatos que não estão realmente na disputa, mas que estão ali para fazer uma votação expressiva, para depois articular um apoio político, para depois sair candidato a prefeito. Então, a gente buscou uma aliança dentro do partido, porque a gente acredita nisso, que precisa fortalecer o partido, porque assim a gente consegue fortalecer a democracia, fortalecer as ideias. Então, em nenhum momento passou na minha cabeça fazer uma dobrada de fora. A gente cogitou lançar uma dobrada daqui de Assis. Chegou até nos bastidores, aconteceu essa conversa. Com certeza. O Vinícius Símlio, o Alexandre Cachorrão queriam ser candidatos, mas acabou não viabilizando pela falta de apoio, pela falta de estrutura, porque a gente sabe como é difícil fazer política no Brasil. Muitas vezes a gente tem as ideias, a gente tem a vontade, mas acaba não conseguindo viabilizar o apoio, não acaba conseguindo viabilizar uma estrutura dentro do partido. Então, a gente optou por essa costura para a gente conseguir angariar o maior número de apoio possível e construir uma candidatura competitiva para estadual. Então, hoje eu estou como representante desse grupo político, colocando meu nome à disposição para que a gente possa lutar e conseguir uma cadeira na Assembleia. Tá, quando você fala grupo político, o senhor já citou aqui os ex-prefeitos, Ricardo Pinheiro e também o ex-prefeito Ricardo Pinheiro e o ex-candidato a prefeito Fernando Quinteiro. Esse grupo político na cidade de Assis tem participação de mais alguém? Como que está essa composição? Eu não chamaria propriamente de um grupo político. São pessoas que estão interessadas em defender o interesse da região. O Ricardo tem essa visão, ele inclusive cogitou se lançar candidato, mas ele tem essa visão de que a gente precisa unir as pessoas que estão pensando na cidade, que estão pensando no nosso desenvolvimento, que colocam o ego, as paixões de lado para defender o interesse da região. Eu entendo que essa costura que a gente está fazendo está gerando muito frutos e a gente pode sim construir uma candidatura com uma musculatura, com uma articulação política que possa viabilizar uma eleição aí, conquistar uma cadeira na Assembleia. Esses nomes são conhecidos aqui na cidade de Assis, na região, cidade de Cândido Mota, Maracai, tem mais algum político conhecido que também te apoia, nesse momento que você está com a campanha na rua, visitando aí a região, os eleitores da região, pelo menos identificar, tem alguém que já teve mandato, alguma coisa, na região, estou falando agora? Então, a gente tem dificuldade de articular na região. Porque é difícil entrar aqui nas cidades? É difícil porque essas costuras com os deputados, elas já vêm de 4 anos atrás. Então, o deputado já conversou com o vereador, ele já mandou um recurso. Então, a gente tem muito apoio que o cara vira e fala assim, olha, eu estou comprometido com o Camarinha, eu estou comprometido com o Bragato, mas para o cara que fala que quer votar no candidato da região, eu vou indicar seu nome. Então, a gente acaba fazendo essa costura por fora com o que a gente tem, que muitas vezes é o que é necessário. Mas não é fácil, porque esses nomes eles são muito fortes. Você vê o Camarinha aí, só na campanha dele já tem mais de R$1 milhão por dentro. Então, a gente é o Davi contra Golias, exatamente. Então, não é simples, mas a gente vem fazendo essas costuras. A gente tem o Zambito em Cândido Mota, que é o vereador mais José votado. Clóvis Zambito, Jornal Atenção, lá mandar um abraço para ele. É isso mesmo, do PDT, que é um nome forte também. Então a gente vem fazendo essas costuras, até é inconveniente citar alguns nomes aqui, porque a gente sabe que muitas vezes tem outra parceria, mas a gente vem conversando com prefeitos, vem conversando com vereadores, porque esse sentimento é muito forte na região, né? Eu não voto no candidato de fora, eu vou votar no candidato que é da terra. Então a gente vem fazendo essa costura e espera aí ter frutos no dia 2 de outubro. Vereador, candidato, você falou sobre as dificuldades financeiras, né? A estimativa de gastos, de investimentos, como que está a campanha do vereador Fernando Sirkia para candidato a deputado? Olha, é uma campanha feita com as pessoas. No começo da campanha eu falei, poder nenhum paga a mobilização de você que acredita, de você que confia e que aposta no nosso trabalho. Então a gente vem fazendo uma campanha com o que a gente tem e o que a gente não tem. Fiz algumas doações lá para a minha campanha. O partido entrou com R$10 mil só por enquanto. E a gente vem fazendo isso, distribuindo material, fazendo rua, principalmente pelas redes sociais.
em que eu tenho uma capilaridade orgânica forte, as pessoas me acompanham. Por dia aí tem 1.500, 2.000 pessoas que me assistem nos stories. Então é com essas pessoas que a gente conta. Em 2020, Jerônimo, eu coloquei R$ 1.500 do meu bolso, que era o que eu tinha na época, em uma eleição desacreditada, sem um nome forte na cidade. Eu tinha acabado de vir de São Paulo, retornando para Assis, e a gente conquistou a 5ª cadeira, fez uma eleição completamente sensacional, em que eu consegui mais votos do que quem gastou 10, 15, 20 mil reais. Então eu estou muito confiante. Eu acho que a gente fez em 2020 um trabalho com pouco dinheiro e com muita mobilização das pessoas, e eu acredito que a gente pode fazer de novo. Com o seu apoio, a gente chega lá. É mais ou menos uma estimativa. Você falou que já é uma questão de 10 mil da questão do partido, mais ou menos uma estimativa. Para deputado, você acha que vai precisar de quanto de investimento aí, ou será usado na sua campanha? A gente está fazendo essa pergunta para tudo, mais ou menos. Não, uma coisa é quanto vai precisar, outra coisa é quanto a gente vai quanto ter. Vai ter Precisar, a gente precisaria de bastante aí, mas a gente tem hoje... É caro? É muito caro, Jerônimo. A democracia é muito cara, e é por isso que a gente precisa definir uma estratégia, definir critérios para a distribuição do recurso do fundo eleitoral, porque eu acho que hoje está tudo na mão de poucos dirigentes partidários que acabam não pensando ali na competitividade do jogo, não acabam pensando no sentido maior da democracia. É muito caro. Hoje o material gráfico está muito caro, você tem que contratar pessoa para distribuir panfleto, está muito caro. Você fazer uma bandeira hoje é mais de R$50, combustível. Então a gente está fazendo o que é possível, também um pouco do que é impossível, se esforçando um pouco para conseguir chegar lá, mas é realmente muito caro. Hoje a gente trabalha com um orçamento de aproximadamente R$30 mil. Em nome da transparência, quem quiser ir entrar no Divulga Cante, ver todas as nossas receitas, todas as nossas despesas, está absolutamente tudo registrado lá, inclusive meu contador está trabalhando na prestação de contas, porque amanhã é o prazo para a primeira prestação. Então quem quiser acompanhar, está tudo lá. E a gente tem a expectativa aí de chegar mais um recurso do partido agora para a reta final, para ajudar a gente a ter fôlego para chegar lá e conquistar essa cadeira na Assembleia. Vamos lá agora, qual que é o número então aí do candidato na campanha? Nessa campanha eu escolhi o mesmo número que eu escolhi para vereador, um pouco de superstição, porque dá sorte. É Fernando Sirkia, 12.500 para deputado estadual. Para mudar, é Sirkia na hora de votar. Superstição é porque deu vitória na vereadora ou porque o número já te acompanha há tempo? Não, porque deu tudo certo vereador. para vereador, em time que está se ganhando não se mexe. Qual que é o número? 12.500? 12.500. Tá bom, vamos falar um pouquinho sobre as suas redes sociais, já falou. Para quem quiser acompanhar, a gente já está no encerramento da entrevista, mas quer saber mais do Fernando Sirkia. Para quem quiser acompanhar nas redes sociais, eu faço um trabalho muito intenso por lá. Vocês vão conseguir ver minha vida, ver minhas propostas, ver o trabalho que a gente está fazendo como vereador, porque melhor do que promessa mole de político é mostrar trabalho bem feito. Então, para quem quiser me acompanhar no Instagram é @fernando.sirkia, no Facebook é vereador Fernando Sirkia, 12.500. Então, acompanhe aí através das redes sociais, conheça mais nossas propostas. A gente tem muita ideia, tem muito projeto e precisa do seu apoio para chegar lá. Eu tenho certeza que com a sua mobilização, com o seu trabalho, com a sua confiança, a gente vai conquistar essa cadeira na Assembleia Legislativa e fazer ainda mais por Assis e região. Candidato, quero agradecer demais aí pela sua participação, por ter atendido o nosso convite para estar aqui falando com a população, não só de Assis, de toda a região, de participar desse momento que a gente tenta fazer aqui na Rádio Difusora e no portal Assis City, de dar o espaço, né, para que todo mundo conheça e tenha a oportunidade de falar. Obrigado, por estar aqui, e fica à disposição o microfone da Rádio Difusora, também as câmeras do portal Assis City, para a sua mensagem final aí para o seu eleitor nesse dia 2 de outubro, agradecendo novamente sua participação. Obrigado, Jerônimo, obrigado pela oportunidade, Rádio Difusora, Assis City. É muito bom ter essa oportunidade para estar aqui trazendo um pouco das minhas ideias, dos meus projetos. O recado que eu quero passar é que a gente precisa recuperar essa autoestima. É possível sim a gente eleger um deputado estadual, é possível sim a gente voltar a ter protagonismo na política estadual. Juntos a gente é mais forte, juntos a gente pode mais. Então vamos juntos, acompanhe nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, que a gente vai conquistar essa cadeira e vamos fazer muito pelo Vale do Paranapanema. Lembre-se, nessas eleições para deputado estadual é Sirkia 12.500 na hora de votar. Venha pegar nosso material, adesive seu carro e some com a gente. Passando para fazer um convite também, hoje, às 10 horas, estaremos fazendo uma caminhada na Rui Barbosa, distribuindo panfletos.
O meu candidato a federal, Leandro Dourado, estará também aí. É uma ótima oportunidade para conhecê-lo, conhecer um deputado que vai apoiar a nossa região. Então, fica o convite a todos e muito obrigado. Obrigado, candidato. Na próxima entrevista, amanhã estaremos aqui com Marina Pascon, representando o coletivo Alimenta São Paulo, em nome de Cláudia. A Difusora e o portal Assisite mantêm assim sua longa tradição de abrir sua programação jornalística durante o período eleitoral, para que o eleitor conheça melhor os candidatos e, com isso, exerça democraticamente um voto consciente. Fique ligado na nossa programação para acompanhar tudo. Lembrando, no dia 2 de outubro, milhões de eleitores escolhem em todo o país ocupantes dos cargos para presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual. O portal Assisite e a Rádio Difusora preparam cobertura completa das eleições 2022 a partir das primeiras horas de domingo de 2 de outubro. Flashes da votação, análise da apuração dos votos e comentários de especialistas irão fornecer informações do pleito. A partir das 17 horas de domingo, 2 de outubro, confira a apuração voto a voto das eleições 2022. Para você, muito obrigado. Rádio Difusora e portal Assisite, juntos pela informação. Eleições 2022, Rádio Difusora de Assis e Assisite, juntos pela informação. Apoio Supermercados Anete de Palmital. Há 52 anos, oferecendo o melhor em atendimento e o melhor para você. Rua Melo Peixoto, 897, no centro, em Palmital. Fones 18 3351 1045, 3351 2396 e 18 99673 9139. Iris Serviços de Assis, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelos fones 18 99662-1818 ou 98193-1818. Rua Padre Gusmões, 1777, Vila Tênis Clube. Mil Cores Casa de Tintas, servindo os melhores preços para Assis e toda a região. Com 2 endereços: Avenida Marechal Deodoro 580 e Avenida Davi Passarinho 815, Assis. Posto Brasil de Assis, qualidade 100% Petrobras, atendimento 24 horas. Rua José Nogueira Marmontel 352, no centro. Fone 3325-1434, Assis. Auto Tudo Produtos Automotivos, Avenida Dom Antônio 946, fones 18 99650-1003 ou 18 3302 4900. Top Fish Pesqueiro, saída de Assis, sentido Tarumã, SP 333, no quilômetro 412. Fone WhatsApp 99693-6901. Todas as terças na feira da noite, ao lado do Mercado Municipal de Assis. Eleições 2022, Rádio Difusora de Assis e Assisite, juntos pela informação.